Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre mais uma saída confirmada do elenco do Clube do Remo visando a sequência da temporada de 2026. O Leão que ainda precisa, fazer uma limpeza neste número de jogadores alto que ainda tem aí à disposição da comissão técnica. Lembrando que o Clube do Remo volta a campo na quarta-feira diante do Amazonas pela Copa Norte e deve colocar uma equipe mesclada, já que também se prepara para o duelo contra o Vasco na Série A. Será que um meia, Vitor Bueno, vai conseguir retornar neste sábado? A gente vai conversar com vocês sobre isso. E eu também quero falar sobre um estudo feito pela CBF que pode mudar completamente o futebol brasileiro nos próximos anos. A gente vai debater porque tem muita coisa a ver aqui com o Leão Azul paraense. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo, mais uma vez, é de 1.500. Conto sempre com o like de vocês para que o nosso trabalho siga crescendo. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa entender o quanto vocês estão aprovando aqui os nossos conteúdos. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês sobre um estudo que a CBF está colocando aí, em pauta com os 40 clubes que disputam a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro, a CBF está estudando unificar, as duas ligas ali, a Libra e a LFU, para que essas questões, principalmente financeiras, nos próximos anos, sejam melhor elaboradas, sejam melhor definidas, porque esse ano, por exemplo, a gente teve aí um grande problema, ainda está rolando esse problema, na verdade, em relação à Libra, Eu, particularmente, não me aprofundei muito lá na LFU, mas pelo que eu vejo, o entendimento por lá é melhor do que na Libra, que tem toda essa questão financeira aí, da questão das transmissões esportivas, nos valores que estão repassados aos clubes, tudo isso muito mal explicado, mal resolvido, e inclusive o Remo teve que adiantar lá a porcentagem dele para poder colocar em prática vários projetos nesse ano aí de 2026. E o que a gente pode tirar como base também disso, além, claro, da unificação, é que a CBF mais do que nunca entende que os clubes precisam participar do processo e não ela mais ditar as regras, Eu acho que os clubes participando cada vez mais, isso é importante. Tanto é que agora tem um estudo aí que a CBF está colocando em prática, de estudar o que as grandes ligas europeias fazem, Porque as grandes ligas europeias, elas fazem os seus jogos, elas colocam os jogos ali para rolar em horários mais cedos, tanto no meio de semana quanto também aos finais de semana. Aqui, por exemplo, no Brasil, jogo à tarde que passa na televisão é 4 horas da tarde, mas já teve jogo de manhã, acho que até parou, essa questão de jogo de manhã por enquanto. Já teve jogo aí 6h30 da tarde, 8h30 da noite, 9 horas da noite de domingo. E no meio de semana também, 7 horas da noite, 9h30 da noite, já chegou a ter jogo 10 horas da noite, porque tinha que esperar a novela acabar para poder passar um jogo de futebol. E a CBF quer, de uma certa forma, acabar com esses horários ruins aí do futebol, porque segundo a CBF, esses horários ruins, além da questão também da segurança dos estádios, colabora para que o torcedor também deixe de frequentar os estádios, para que o público dos estádios tenha diminuído aí nos últimos anos. O que eu não discordo não, até porque quando eu pergunto aqui para alguns amigos mais próximos, tu vai no jogo do Remo hoje? Aí o cara fala, não vou, o horário é muito ruim, eu vou trabalhar amanhã de manhã, Se fosse um pouco mais cedo eu iria. Eu não vou porque tá perigoso, a segurança realmente tá complicada, especialmente em dia de clássico. Eu não tenho segurança de levar a minha família para o jogo e eu prefiro ficar na minha casa. E outra questão que precisa ser levada em consideração
é a questão dos preços dos ingressos, né? Tá cada vez mais caro você assistir um jogo de futebol no Brasil. Isso não é uma exclusividade só aqui de Belém do Pará, onde o torcedor paraense, especialmente o remista, né, que a gente acompanha mais de perto, reclama muito do preço do ingresso, do estacionamento, da alimentação e de tudo que envolve ali o mundo do futebol. Não é só você comprar o ingresso, é tudo que envolve, desde o transporte até a alimentação dentro do estádio. Então, eu fico muito feliz, de verdade, quando a CBF abre esses debates, porque há muito tempo aí a gente ficou na mão das emissoras de televisão, né? A gente tinha que aguardar a TV decidir o horário. E é justamente em cima da TV que está esse impasse, que está esse imbróglio agora, para que esses jogos passem mais para o período diurno, né, vespertino ali nos jogos à tarde, e menos para os jogos noturnos. É justamente esse problema porque as emissoras de TV, elas colocam os jogos 4 horas da tarde, jogos 6h30 da noite, final de semana, e 8h30 da noite. Por quê? Porque eles querem ter cada vez mais pessoas assistindo no pay-per-view. A emissora paga milhões ali à CBF para ter os direitos da competição, paga aos clubes também, consequentemente, e ela quer passar cada vez mais jogos exclusivos. Por exemplo, a galera que assiste o jogo das 4 horas vai assistir o jogo das 4, vai assistir o jogo das 6h30 e vai assistir o jogo das 8h30 da noite, claro, se ele não for pro estádio. Por exemplo, domingo passado, cara, teve uma overdose de futebol, né? Teve futebol europeu de manhã, teve Campeonato Brasileiro à tarde, teve Campeonato Brasileiro no início da noite e teve o jogo do Remo às 8h30 da noite contra o Grêmio. Então a televisão para ela tá perfeito do jeito que tá. Para ela, quanto menos pessoas irem para o estádio, melhor, porque ela vai conseguir vender mais anunciante e, obviamente, ter mais audiência nas partidas. Não à toa, ela paga muito caro, né? No caso, não só a Globo, como outras emissoras também, que transmitem o Campeonato Brasileiro e transmitem também outros campeonatos aqui na América do Sul. Então, não é uma briga simples de ganhar, não é uma situação simples de resolver, porque envolve muita grana, pessoal. Envolve muita grana. E trazendo aqui para a seara do jogo do Clube do Remo sábado contra o Vasco, a diretoria tem que ser muito inteligente na estratégia para esse jogo. Porque pode ser o jogo que vai, de uma certa forma, né, trazer a confiança do torcedor do Remo de volta. Porque o torcedor do Remo, ele está cada vez mais exigente nas redes sociais. O exigente que eu falo é justamente para aliar o bom desempenho do time do Léo Condé agora com o resultado. Só que para ele ir para o estádio também ele quer uma forra da diretoria. Não colocar o ingresso a R$30, R$40, mas fazer algo promocional para chamar esse torcedor. Quem sabe uma casadinha ainda para o jogo contra o Amazonas, né? Vende ali o ingresso do jogo do Amazonas, lança também uma casadinha para o jogo do Vasco. Eu acho que seria interessante isso. Lançar, por exemplo, o ingresso mais barato para o lado A, porque o jogo vai ser 4h30 da tarde e o torcedor pagar mais caro para ficar no sol ali no lado A, eu acho errado, do que pagar mais barato para ir para a sombra no lado B. Eu acho que o torcedor do lado A deveria pagar mais barato nesse duelo, né? Mas enfim, é a minha opinião. E obviamente, para que o torcedor cada vez mais ganhe essa confiança de apoiar o time do Remo, até porque esse ano, infelizmente, o programa de sócio foi muito mal executado e o torcedor não aderiu, né? O Remo tem 7.000 sócios adimplentes, é muito pouco para um time que está na elite do futebol brasileiro. Então, a estratégia para esse jogo do Vasco, aliado, quem sabe, ao jogo do Amazonas, dá tempo de fazer uma promoção ainda aliado ao jogo do Amazonas, que já é amanhã, para que o Remo possa levar um público interessante na quarta e também no próximo sábado. Bom, para esse jogo de sábado contra o Vasco, tá tendo aí uma espécie, não vou dizer de força-tarefa, mas está tendo um trabalho intensificado no NASP para que o Vitor Bueno possa retornar nesse jogo. O Vitor Bueno teve aquela lesão na panturrilha, tem essa esperança de que ele possa retornar nesse duelo contra o Vasco, e se ele retornar vai ser um ganho enorme assim pro Léo Condé, porque a gente sabe o quanto que o Vitor Bueno é importante para esse time do Remo, com a característica de jogo dele, né? No jogo contra o Santos ficou muito nítido a falta que ele fez. O Léo Condé não começou com o David Braga aquela partida, preferiu começar com 3 volantes de mais marcação,
que não deu certo a estratégia, até porque o Patrick não estava à disposição. O Remo tomou ali o primeiro gol no primeiro tempo pela falta de competitividade de alguns jogadores. E no jogo contra o Grêmio, o Remo foi senhor do jogo quando teve o David Braga ali também ajudando na construção do jogo. O Patrick, né, Nascimento jogando muita bola, o próprio Pico também jogando muita bola. Então o Remo teve um meio de campo que funcionou. Mas ter o Vitor Bueno de volta, o Remo ganha uma opção a mais justamente no estilo, né? Porque o Vitor Bueno, para mim, é diferente de todos esses jogadores aí. A característica de jogo dele, porque ele é um cara que flutua muito naquela área do campo aí. É um cara que se movimenta muito. Ele pode justamente dar esse dinamismo que o Remo teve, por exemplo, no jogo contra o Bahia, onde o Remo conseguiu ajustar a marcação ali no primeiro tempo e depois construiu a vitória massacrante em cima do time comandado pelo Rogério Ceni. Então ter o Vitor Bueno de volta vai ser muito importante. Se não der para ele retornar nesse jogo contra o Vasco, é claro, retorna contra o Bragantino na outra rodada, porque também vai ser duelo pesado, difícil, lá em Bragança Paulista, mas tomara que ele já possa estar à disposição do Léo Condé para esse jogo aí do próximo sábado diante do Vasco da Gama. Bom, tem algumas mensagens sendo compartilhadas nas redes sociais aí, dizendo que o Tchamba sentiu, de que, né, tem jogadores aí também deixando o clube, como o Panagiotis e o Carlinhos, né? Primeiro sobre o Tchamba, tá? Não chegou para mim nada em relação a isso, até o momento, se ele sentiu realmente a panturrilha, mas se ele estiver sentindo algo, acredito que ele vai ser poupado do jogo do Amazonas justamente para estar em campo contra o Vasco no próximo sábado. Lembrando que os jogadores também estão numa sequência pesada de jogos aí, e isso, claro, interfere no desgaste físico desses jogadores. Tomara que não seja nada grave aí, se for verdade, é claro, a situação do Tchamba, mas para mim realmente não chegou nada em relação ao jogador. E também não chegou nada oficialmente para mim sobre saída do Carlinhos e sobre saída do Panagiotis, tá? O que eu sei é que os jogadores vão cumprir o contrato deles. Se o Remo chegou num acordo e conversou para que esses jogadores possam sair, ótimo. Por que eu falo isso? Porque hoje o Remo anunciou a saída oficial do jogador Cantillo, né, o colombiano Cantillo, que chegou ano passado ao clube do Remo, trazido aí pelo Marcos Braz. Jogou pouco ano passado, esbarrou muito na questão física, né? Jogou mais ali com o Antônio Oliveira, depois o Guto não aproveitou muito ele, jogou mais ali nos últimos jogos da Série B, entrou como titular inclusive naquele jogo do Goiás, e nesse ano de 2026 o Cantillo teve o seu contrato renovado, mas foi pouquíssimo utilizado, inclusive chamou a atenção em alguns jogos a falta de vontade do Cantillo em campo, né? Ele andando em campo ali naquele jogo contra o Porto Velho, para mim foi a gota d'água da passagem dele aqui no clube do Remo. Eu nunca escutei assim de que o Cantillo era um jogador ruim de grupo, muito pelo contrário, os jogadores gostavam dele pelo que chega pra gente, mas infelizmente é um jogador também que se perdeu na carreira muito em função da falta de preparo físico, né? A questão física do Cantillo aí, lesões acumulando aí na carreira dele, fizeram com que ele realmente perdesse espaço e nem aqui no clube do Remo jogando parazão pudesse ser útil para a equipe remista. E o clube do Remo anunciou hoje, né, a saída do jogador da temporada de 2026. Inclusive, ano passado ele disputou 14 jogos, né, com o clube do Remo na Série B e foi campeão também esse ano da Supercopa Grão-Pará. E, segundo o clube do Remo, foi feito a rescisão aí de maneira amigável. E aqui, claro, fica mais uma vez o registro, né, porque o Cantillo tinha contrato com o Remo até o fim de maio e a diretoria rescindiu esse contrato. Pode ser realmente o trabalho feito ali pelo executivo de futebol Luiz Wagner Vive, e fica aqui, né, a esperança de que o Vivian consiga outras rescisões de atletas que não estão ajudando em absolutamente nada nesse momento da temporada de 2026. Certo é que o Remo vai com um time mesclado para esse jogo contra o Amazonas, é claro, porque o foco total é no Vasco, não tem como ser diferente disso, e hoje o Leão Azul voltou aos trabalhos ali do Bampará Baianão. Gente, só para encerrar o vídeo, um assunto sempre importante aqui para tratar com vocês, tá? Eu vejo muitos torcedores nas redes sociais pedindo para nós, comunicadores, né, influenciadores, você escolhe o termo que você quiser aí, torcedores organizados também, se mobilizarem para fazer protesto no Baianão contra o desempenho do clube do Remo. E eu estava acompanhando aqui, nas redes sociais, 2 protestos que aconteceram nessa semana. Um protesto do Corinthians, da organizada do Corinthians contra os jogadores do Corinthians pelos maus resultados, porque segundo a organizada,
para eles, os jogadores derrubaram o Dorival Júnior. E segundo, o segundo protesto dos torcedores do Santos, organizados também, pedindo explicações à gestão do Santos sobre uma dívida milionária com o Neymar, cerca de 90 milhões de reais, que inclusive o Santos teria colocado o CT da base como garantia para pagar essa dívida com o Neymar. Absurdo, né? Olha, se tem uma coisa de verdade que no futebol eu concordo do torcedor protestar, justamente contra essa falta de transparência de dirigentes. Por quê? No Corinthians, jogadores estão com atrasos salariais. E isso pesa, obviamente, no desempenho do time. Eu não acho correto cobrar o jogador por isso. Se o jogador não está recebendo em dia, né? Se o jogador não está recebendo em dia, é óbvio que é muito errado você cobrar do jogador dessa forma. O certo é você cobrar do dirigente por isso, porque é obrigação o cara pagar em dia. Agora, no caso do Santos ali, eu acho um protesto muito válido, porque a falta de transparência é uma irresponsabilidade com um patrimônio do clube, que é o CT da base, e é claro que a torcida dos caras está indignada e foi cobrar explicações para o presidente do Santos. Então, quando o protesto ele é válido, o protesto ele tem fundamento, é óbvio que a gente vai chegar aqui e vai apoiar, principalmente quando é feito de maneira passional. E você, torcedor comum, você pode fazer o protesto que você quiser em relação ao que você está vendo errado no clube. O que você não pode nunca é aderir à violência, é fazer ameaça a jogador, a dirigente, a treinador, porque você vai perder a sua razão. E, para mim, o protesto de rede social ele também é muito válido. Mas, nesse momento, galera, nesse momento que a gente está vendo aí o Clube do Remo, nesse processo de evolução com o Léo Condé, buscando essa vitória, que vai trazer esse equilíbrio, eu acho que nessa semana a gente precisa focar no apoio aos jogadores, à comissão técnica, para que a gente ganhe o Vasco no sábado. É muito importante esse jogo, por isso que eu tô falando aqui que sábado tem que ser casa cheia. Se Deus o livre, o resultado não aparecer sábado, você protesta da arquibancada, mas lá, comprando o teu ingresso e fazendo parte da festa. Eu não vou ficar aqui cobrando responsabilidade de organizada, porque a organizada existe muito mais tempo do que a minha vida, inclusive, né? Porque a Remo Moçada existe desde 89, por exemplo. Eu nasci em 92. Então, quem sou eu para cobrar a responsabilidade da Remo Moçada ou de outras organizadas do Remo? Acho que cada organizada tem a sua maneira de cobrar. Eu não fico cobrando posicionamento de organizada, não fico cobrando posicionamento de outros influenciadores. Eu falo pelo Smith e pelo Chaves Remista. Trago a minha opinião aqui pelo canal e pela minha página. Não posso ser irresponsável e sair inflamando todo mundo por aí e ver o circo pegar fogo, até porque quem se prejudicaria com isso seria o Clube do Remo, o time que eu torço, e o time, claro, que eu dependo aqui para fazer meu trabalho. Se o Remo estiver mal, meu trabalho vai por água abaixo. Se o Remo estiver bem, obviamente eu ganho com isso. Então o maior interessado do Remo tá bem, além, claro, do clube em si, sou eu também aqui. Então não sou louco de criar uma crise no Remo, não é o caso disso, tá? Tô falando aqui de maneira geral, inflamando as pessoas. Mas eu tenho certeza de que o torcedor do Remo tá preocupado, tá pensando em fazer protesto, mas ele vai sábado pro Mangueirão, com certeza dar seu apoio. Se Deus quiser, essa vitória vai acontecer. Mas é claro que o torcedor está indignado sim, está com razão em protestar, principalmente pela forma de estrutura que o Remo tem esse ano, né? Mas enfim, esse é o assunto mais lá para frente, porque essa semana é muito importante pra gente. É um jogo direto contra o Vasco. E eu acho que tá na hora do torcedor do Remo ir pra arquibancada e dar esse apoio incondicional sábado lá no Colosso do Bengola. Claro, quero muito saber a opinião de vocês do outro lado. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like mais uma vez. Bora bater esses 1.500 likes, é muito importante. Verifica também a tua inscrição aqui no canal e compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!